Olá, galerinha! Vamos agora para a nossa aula de história. Então, peguem aí o livro de história nas páginas 21, 22 e 23. Vamos continuar com a unidade que fala sobre a formação dos primeiros povos. E o assunto de hoje é organizar-se para viver bem, né? Então vamos lá. Eu vou ler o texto, vou explicar e depois explicarei também as questões. Vamos ler junto comigo? Então vamos lá. Nos grupos nômades, as pessoas trabalhavam juntas para se alimentar e proteger. Acredita-se que esses grupos tinham líderes, que podiam ser os caçadores ou guerreiros mais habilidosos ou mais fortes. Os líderes não podiam tomar decisões sozinhos, precisando consultar outros membros do grupo. Então, nesse primeiro parágrafo, gente, que até mesmo quando eles eram nômades, né, quando as pessoas eram, os seres humanos eram nômades ainda, não tinham um lugar fixo, sempre tinha o quê? No grupo, os líderes, né? Exatamente para quê? Para organizar, para dar uma direção para todos os membros desse grupo. Quando os grupos humanos se tornaram sedentários, né, que foi na época que foi descoberto, né, a agricultura, o número de pessoas começou a crescer e foram desenvolvidas novas formas de tomar decisões e criadas novas tarefas para o funcionamento das comunidades. Inicialmente, as primeiras aldeias eram formadas por um pequeno número de pessoas, geralmente membros de uma mesma família, que viviam e trabalhavam juntos. Então, gente, quando eles se tornaram sedentários, né? Ou seja, começaram a viver em locais fixos porque já sabiam, né, como utilizar da agricultura, já sabiam como utilizar dos animais, né, para ajuda na agricultura e também para alimentação. Então, essas pessoas foram se multiplicando, né, foram casando, foram ter filhos, aí netos, bisnetos. Então, essa comunidade aí aumentou. Mas aí, se aumenta a população, claro que tem que o quê? Aumentar também a organização, a regra, né, para que tenha aí uma boa convivência. Ao longo do tempo, as aldeias cresceram ainda mais e deram origem às primeiras cidades. Então, começou, tá, a ter as cidades de tantas pessoas que já tinham aí em pequenas comunidades, em pequenas aldeias. Esse processo levou milhares de anos, entre 10.000 a.C. e 5.000 a.C. Já existiam cidades em diversas regiões do planeta. Hoje, nossas sociedades são formadas por grande número de pessoas. O Brasil, por exemplo, conta com mais de 208 milhões de pessoas, segundo a estimativa, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, para 2017. Estima-se que no passado, quando ainda predominava o nomadismo, os grupos humanos eram formados por apenas algumas dezenas de pessoas. Então, eram pouquíssimas pessoas quando eles eram nômades, né? A primeira questão diz o seguinte: você sabe como as decisões são tomadas nos grupos em que você participa? Como na escola ou na família? Converse com o seu professor, seu colega, e depois anote as conclusões. Você pode, tá, gente, falar como é que acontece na sua família, tá? Como é que é a organização, né? Quem é a pessoa que trabalha, né? Quem é a pessoa que organiza, quais são as regras da casa, tá? Você não vai falar sobre as regras da escola, mas quando a gente estiver na escola, a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos atentar como é que é o funcionamento na sua casa, na sua família. Quais são as regras, né? Tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem que organizar o quê? Você organiza o quê? Sua mãe organiza o quê? Seus irmãos o quê? Então, você vai colocar aqui qual é a organização aí da sua família. Segunda questão: quais são as principais decisões que precisamos tomar para organizar comunidades, a cidade, o estado e o país em que vivemos? Bom,
para organizar grandes quantidades de pessoas, né, como comunidade, cidade, estado e até mesmo um país, nós temos que ter, primeiro o quê, gente? Nós temos que ter leis, né? E para ter leis, a gente tem que o quê? A gente tem que votar em pessoas que sejam responsáveis, que realmente façam, né, valer as leis que tem no nosso país, tá? Então, você pode colocar esses exemplos aí de organização. Precisa ter líderes, tá? Para quê? Para dar um suporte para toda a comunidade. Tu imagina só, se a gente não tivesse, né, um prefeito, ou um governador, um presidente, e fosse todo mundo por si, aí não dava certo. Tem que ter realmente pessoas líderes para que a gente possa o quê? Ter uma boa convivência e ter o retorno, né, do nosso trabalho. Vamos agora para a próxima página, página 22. Uma das principais consequências do crescimento das cidades foi especialização do trabalho. Até então, os grupos humanos realizavam todas as tarefas necessárias para a sobrevivência. Porém, como existia uma pessoa na cidade, tornou-se necessário organizar as tarefas de uma outra forma. Algumas pessoas passaram a se dedicar à fabricação de utensílios, enquanto outras praticavam o comércio ou exerciam outras tarefas. Por isso, a vida nas cidades deixou de ser igualitária. E, lentamente, as pessoas começaram a se diferenciar entre que eram consideradas as mais importantes e aquelas que eram consideradas menos importantes, tá? Então, com o aumento da população, gente, também teve que ter pessoas que faziam umas coisas ou outras, né? As que faziam utensílios, há outras que limpavam os utensílios, há outras que vendiam os utensílios, né? Então, quanto mais o trabalho ia sendo gerado, mais pessoas iam se especializando em algumas coisas que seriam importantes para essa sociedade. Um dos locais em que esse processo ocorreu foi na região chamada Mesopotâmia, onde surgiram cidades independentes, isto é, que não dependiam da outra nem de um governo externo. Possuíam um governo próprio, com funcionários, soldados e outras pessoas que ajudavam o governo a garantir a ordem e criar leis e cobrar impostos. O governo é uma das instituições do Estado e tem a função de administrá-lo, né? Então, precisa de trabalho, precisa de arrecadação de dinheiro para que tenha uma ordem, né? Por que nós trabalhamos, né? Para quê? É somente para colocar a comida na mesa? Não, a gente trabalha, né, gente? E também a gente paga impostos. Esses impostos é para a saúde, é para a educação, é para a segurança, tá? Então, o governo e o Estado, ele tem que garantir a saúde, a educação, tudo que a gente paga, a gente tem que ter esse retorno. Infelizmente, às vezes, né? Infelizmente, a gente não tem, né? A gente, né, às vezes vai para um médico e ele falta, ou não tem, ou tem muita gente, ou tem que esperar, né? Às vezes, até mesmo a calçada, né, da sua rua, o calçamento, não tem calçamento, nem saneamento básico. Então, tudo isso a gente tem que ter. Por quê? Porque a gente paga o quê? Impostos, tá? Alguns estudiosos definem Estado como um conjunto de instituições públicas que representam o organismo e atendem às necessidades e reivindicações da população que habita em um território. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Então, é um conjunto, né, de representações de instituições públicas, como a saúde, a educação e também a segurança. Observe a foto abaixo e discuta com seus colegas como vocês imaginam que essas construções eram feitas sem auxílio de máquinas motorizadas, né? Será que naquela época tinha máquinas ou tudo isso aqui era um trabalho muito difícil das pessoas, né? Aí você vai colocar aí a sua opinião. Nessas sociedades da Mesopotâmia, já bastante organizada, o governante tinha grande poder. Porém, em outras sociedades da antiguidade, surgiram outras formas de organização e de governo, em que o poder do governante tinha limites.
Os gregos, por exemplo, foram um povo que surgiu no segundo milênio antes de Cristo na Europa, em região não muito distante da Mesopotâmia. Eles viviam em cidades independentes e tinham forma variada de governo. Na cidade grega de Atenas, parte da população participava de um governo por meio de assembleias e do voto. Esse tipo de organização política foi chamado de quê? De democracia, né? Apesar de que nem todos terem direito de participar das decisões. A ideia de democracia na Grécia Antiga não era a mesma de hoje, em que todos os cidadãos têm direito de participar das escolhas políticas, mas foi um dos primeiros exemplos de regime democrático do mundo. Então, a democracia, né, gente, ele é o governo do povo, né? Então, se a gente tem a democracia, a gente tem o direito, né, de reivindicar aquilo que é direito nosso, né? Mas também nós temos o quê? Que cumprir com os nossos deveres, porque a gente não é só para ficar exigindo direito, não. A gente também tem que cumprir com os nossos deveres. Se a gente cumpre, trabalha, estuda, né, faz o bem para a nossa sociedade, então agora a gente tem que o quê? A gente tem que reivindicar também os nossos direitos como cidadãos, tá? Então, aqui, primeira questão. Pesquise em dicionário, enciclopédias ou então na internet o significado da palavra democracia. Você vai na internet ou pega um dicionário que você tiver em casa, tá? E você vai saber o que é a democracia, que aí na hora da correção eu vou explicar bem direitinho aí, que mais ou menos aí eu expliquei hoje, mas eu queria que vocês verificassem aí no dicionário, na internet, né? Ou em algum outro livro, tá? Segunda questão, converse com os colegas e o professor. Em uma democracia, os governantes têm poderes ilimitados? Por quê? Quando ele fala ilimitados, é que não tem limite, né? Então, será que um presidente, ou um governador, ou um prefeito pode chegar na frente e fazer o que quiser, do jeito da cabeça dele, ou ele tem que seguir as leis do país, do estado ou do município? Então, é exatamente isso que ele está perguntando, tá bom? Então, gente, eu desejo para vocês bons estudos, caprichem aí na tarefa, façam aí bem direitinho com a letra show de bola. Depois que você terminar essa tarefa, você vai tirar aquela foto maravilhosa e mandar para que eu possa verificar. No mais, desejo para vocês bons estudos.